O Pico dos Marins não é apenas uma montanha. Localizado na Serra da Mantiqueira, entre São Paulo e Minas Gerais, ele é um maciço de pedras afiadas, abismos silenciosos e um clima que pode mudar em questão de minutos. Quem conhece a região sabe que a montanha respira. Ela observa. E, às vezes, ela escolhe quem não vai voltar. Manhã de 8 de junho de 1985. O Brasil vivia um sábado comum. Mas no pé daquela montanha, um grupo de escoteiros começava uma jornada que terminaria em um dos maiores, mais obscuros e mais inexplicáveis mistérios da história do país. O grupo era formado por 4 adolescentes e um líder experiente, Juan Bernabeu Céspedes. Entre os garotos estava Marco Aurélio Simon, de 15 anos. Marco não era um novato. Ele era ágil, inteligente e carregava o distintivo de monitor da patrulha. Ele sabia como se comportar na mata. A missão era atingir o cume do Pico dos Marins. Mas a montanha, desde o início, parecia rejeitar a presença deles. O terreno era implacável, pedras soltas, inclinações perigosas e o ar ficando cada vez mais rarefeito. No meio da tarde, o que era para ser uma subida de rotina se transformou no início de um pesadelo. Um dos escoteiros, o jovem Osvaldo, escorregou e torceu o joelho gravemente. Ele mal conseguia colocar o pé no chão. O tempo estava correndo. A luz do sol começava a desaparecer por trás das pedras, e no Pico dos Marins, quando a noite cai, a temperatura despenca para abaixo de 0. Ficar parado ali no escuro, com um garoto ferido, era uma sentença de morte. Juan, o líder, precisava tomar uma decisão. E foi nesse exato momento que o destino de Marco Aurélio foi selado. Juan entregou um pedaço de giz a Marco Aurélio e deu uma ordem clara. Desça na frente. Vá marcando as pedras com o número 240, o número do nosso grupo. Encontre o acampamento base e avise que precisamos de resgate. Nós vamos descer devagar com o Osvaldo. Marco Aurélio assentiu. Ele pegou sua mochila, arrumou seu casaco, virou as costas para o grupo e começou a descer a trilha de pedras. Juan e os outros garotos viram a silhueta de Marco se afastando, passo a passo, até que a neblina branca e densa da montanha engoliu o corpo do adolescente. Foi a última vez que Marco Aurélio foi visto por olhos humanos. O grupo ferido continuou a descida arrastada, seguindo as marcas de giz que Marco ia deixando nas pedras, exatamente como combinado. Tudo parecia estar sob controle. O garoto estava cumprindo a missão. O número 240 estava ali, desenhado nas rochas, até que eles chegaram a uma bifurcação. As marcas de giz simplesmente pararam. Não havia mais números, não havia pegadas, não havia Marco Aurélio. Quando Juan e os escoteiros finalmente conseguiram chegar ao acampamento base, já era noite fechada. O frio cortava a pele. Eles esperavam encontrar Marco Aurélio lá, talvez tomando um chá quente, esperando com o resgate. Mas a barraca estava vazia. O silêncio do acampamento foi a primeira facada de pânico. Juan não pensou 2 vezes. Ele pegou sua lanterna e voltou para a escuridão da montanha. Ele andou pelo breu, jogando o feixe de luz nas árvores e gritando o nome do garoto. Nada. Apenas o eco da própria voz. Foi então que Juan usou o último recurso. Ele levou o apito de escoteiro aos lábios e soprou com toda a força. O som agudo cortou a madrugada gélida. Ele parou e escutou. O silêncio era absoluto. Ele apitou de novo e aguardou. E então, vindo do meio das árvores escuras, muito longe, a resposta veio. 3 apitos curtos, o sinal universal de socorro dos escoteiros. Juan sentiu uma onda de alívio. Era Marco Aurélio. Ele estava vivo, mas estava perdido e pedindo ajuda. O líder correu na direção do som, quebrando galhos, rasgando as roupas nos espinhos, gritando para que o garoto continuasse apitando. Ele seguiu o som até chegar a uma clareira densa. Ele apontou a lanterna para todos os lados. "Marco, estou aqui!"
mas o mato estava intocado. Não havia ninguém. Ele apitou novamente. Dessa vez, o silêncio da montanha foi a única resposta. Marco Aurélio havia desaparecido. De novo. Ao amanhecer, o Brasil inteiro começou a ser avisado. O que se seguiu foi a maior e mais intensa operação de busca já registrada na história do país. O Pico dos Marins foi invadido. Mais de 300 pessoas, policiais civis, militares, bombeiros, equipes do COE, alpinistas profissionais, voluntários e cães farejadores de elite. Helicópteros sobrevoavam as copas das árvores, rasgando o vento. Eles fizeram varreduras em linha, lado a lado, cobrindo cada metro quadrado daquela floresta e daquelas pedras. Eles entraram em cavernas, desceram em abismos de rapel, mergulharam em rios congelantes. E é aqui que o caso deixa de ser um simples acidente e se torna algo aterrorizante. Quando alguém se perde em uma mata, essa pessoa entra em pânico. Ela corre, ela tropeça, ela deixa rastros. Um galho quebrado, um pedaço de tecido rasgado em um espinho, uma pegada na lama. Marco Aurélio estava com uma mochila pesada. Ele carregava uma faca de escoteiro, uma cantil, roupas. Mas nos 28 dias de buscas intensas, as 300 pessoas não encontraram absolutamente nada. Nenhuma linha de costura, nenhum arranhão nas pedras, nenhuma gota de sangue. Os cães farejadores farejavam as roupas do garoto, corriam até um determinado ponto da trilha e começavam a andar em círculos, confusos, uivando para o nada. Como se o cheiro dele simplesmente tivesse evaporado no ar. Como se ele tivesse sido puxado para cima. A matemática do desaparecimento não fechava. Era humanamente impossível alguém sumir daquela forma. A polícia interrogou o líder Juan exaustivamente. Abalado e em choque, ele contou a mesma história dezenas de vezes. A perícia foi feita, nenhuma prova de crime foi encontrada. Os outros escoteiros confirmaram tudo. Marco apenas desceu a trilha e evaporou. E então, os relatos bizarros começaram a surgir. Relatos que não vieram de pessoas assustadas, mas de autoridades. De homens da lei que estavam lá em cima, nas madrugadas congelantes da Mantiqueira, procurando por um garoto. Na segunda noite de buscas, policiais militares relataram ter ouvido gritos angustiantes vindo do meio do abismo. Mas quando as equipes de resgate desceram com cordas no dia seguinte, encontraram apenas um paredão de pedra lisa. Ninguém poderia estar lá embaixo. Mas o pior ainda estava por vir. Diversas noites, equipes independentes viram a mesma anomalia. Um flash de luz azul, intensa, silenciosa e pulsante. Ela não se comportava como a lanterna de um caçador. Ela piscava perto do cume da montanha e, segundos depois, aparecia quilômetros abaixo, no meio da mata fechada, onde não havia trilha. A luz iluminava as árvores de baixo para cima, deixava a floresta com um tom pálido e cadavérico, e desaparecia tão rápido quanto surgia. O comandante das buscas registrou o fenômeno. Ninguém nunca soube explicar o que era aquela luz. As teorias começaram a nascer nas sombras. A polícia acreditava que ele havia caído em alguma fenda oculta e morrido de frio. Os moradores locais sussurravam sobre seitas que agiam nas cavernas da montanha. Outros apontavam para as luzes azuis e acreditavam que Marco Aurélio havia sido levado por algo que não pertence a este mundo. Uma abdução, um portal, uma fenda onde a realidade se distorce. Videntes foram chamados. Todos apontavam para locais diferentes. Todos erraram. Anos depois, ossos foram encontrados na região. A família de Marco passou pelo inferno do exame de DNA, apenas para descobrir que os ossos não eram dele. A esperança era constantemente esmagada. Hoje, quase 40 anos se passaram. O pai de Marco Aurélio envelheceu buscando pelo filho. A mochila nunca foi achada, o apito nunca foi encontrado. O Pico dos Marins continua lá.
Frio, nebuloso, imponente, recebendo milhares de aventureiros todos os anos. Muitos tiram fotos exatamente no local onde as marcas de giz de Marco Aurélio pararam. O que realmente aconteceu naquelas pedras em 1985 está guardado no escuro. A montanha engoliu um garoto de 15 anos e se recusou a devolvê-lo. Ela escondeu os rastros. Ela calou a verdade. E você? O que você acha que rasteja sob a neblina do Pico dos Marins? Foi um buraco negro na terra? Ou algo levou Marco Aurélio para onde nós não podemos enxergar? Deixe sua teoria nos comentários. E se você for dormir hoje, lembre-se de conferir as trancas da sua casa. E nunca, nunca fique no escuro. O Pico dos Marins não é a única elevação no Brasil a guardar segredos que a ciência não consegue explicar. 20 anos antes de Marco Aurélio desaparecer na neblina, um outro caso macabro chocou o país. Um caso que até hoje é estudado por detetives e ufólogos do mundo inteiro. Agosto de 1966. Morro do Vintém, na cidade de Niterói, Rio de Janeiro. Um garoto de 18 anos subia a encosta íngreme do morro para resgatar uma pipa perdida. O local era de difícil acesso, coberto por mato alto e pedras. Ao chegar em uma clareira isolada, o garoto tropeçou no que achou ser um tronco. Mas não era. Lá, deitados lado a lado, cercados por um silêncio sepulcral, estavam os corpos de 2 homens. A polícia foi chamada. Quando os investigadores chegaram ao topo do morro, se depararam com a cena de crime mais bizarra de suas carreiras. Os 2 homens estavam vestidos com ternos caros e usavam capas de chuva novas por cima. Não havia marcas de luta no local. Não havia sangue, estrangulamento ou tiros. A expressão no rosto dos 2 era serena, como se estivessem dormindo. Mas o detalhe que transformou esse caso em uma lenda macabra estava nos rostos deles. Ambos usavam pesadas máscaras feitas de chumbo puro. Máscaras esculpidas à mão, projetadas para cobrir os olhos e bloquear radiações extremas. A polícia identificou os homens. Eram Manoel Pereira da Cruz e Miguel José Viana, 2 técnicos em eletrônica que moravam a quilômetros dali. Eles disseram às esposas que iriam comprar peças para o trabalho e saíram com uma grande quantia em dinheiro. O dinheiro nunca foi encontrado. Mas no bolso do terno de Miguel, a polícia achou um pequeno bloco de notas. E o que estava escrito ali, com uma letra apressada, gelou a espinha do delegado. A nota dizia exatamente o seguinte: 16h30, estar no local determinado. 18h30, ingerir cápsulas, após efeito proteger metais, aguardar sinal máscara. Pausa de 4 segundos. Som de um batimento cardíaco lento e abafado. Ingerir cápsulas, proteger metais, aguardar o sinal. Com quem Manoel e Miguel marcaram aquele encontro macabro no topo do Morro do Vintém? E por que eles precisavam de máscaras de chumbo? O chumbo é o material usado para proteger o corpo humano de radiações letais, ou de uma luminosidade cega e insuportável. A autópsia foi realizada, e o mistério apenas se aprofundou. Os legistas procuraram por veneno, drogas, toxinas letais. Não encontraram nada. Os órgãos estavam intactos. A causa da morte foi registrada como indeterminada. Eles simplesmente desligaram. Quando a história vazou para a imprensa, testemunhas que moravam perto do morro começaram a procurar a polícia. E os relatos eram perturbadores. Na exata noite em que os homens morreram, diversas pessoas independentes relataram ter visto um objeto voador não identificado pairando silenciosamente sobre o Morro do Vintém. O objeto emitia uma luz cega, em tons de azul e laranja. Uma luz tão forte que iluminava a floresta, a mesma luz inexplicável que assombraria o Pico dos Marins décadas depois. Eles eram técnicos em eletrônica, eles sabiam o que estavam fazendo.
Construíram máscaras pesadas de chumbo porque sabiam que a luz do que quer que fossem encontrar no alto daquela montanha queimaria as suas retinas. Eles engoliram cápsulas misteriosas para suportar o encontro, mas o sinal final foi a morte. As máscaras de chumbo foram apreendidas e, até hoje, repousam nos arquivos da Polícia do Rio de Janeiro, como a prova física de que o nosso mundo é cruzado por coisas que não compreendemos. O caso foi arquivado. Sem culpados, sem causas, sem respostas. Seja no frio cortante do Pico dos Marins, ou na encosta sombria do Morro do Vintém, as montanhas guardam os seus mortos e protegem os seus segredos. Se você teve coragem de ouvir até aqui, deixe o seu like e inscreva-se no Medo do Escuro. Nós temos um encontro marcado no próximo arquivo. Tranque as portas, feche as cortinas e lembre-se, nunca fique no escuro.